Mano, repara esse queixo, que basicamente some no pescoço, igual uma tartaruga assustada. E agora repara isso aqui, ó. Esse crânio aqui tem mais de 10 mil anos. E os dentes dele são mais perfeitos do que os seus, que custaram 15 mil reais de aparelho e ainda acabaram entortando de novo. Mas aí você pensa, como é que um caçador que morreu antes da invenção da roda, que nunca viu uma escova de dente, que não sabia o que era fio dental, tinha uma arcada dentária melhor do que a minha? Como é que toda criança de hoje precisa de aparelho e nenhuma múmia de 10 mil anos atrás tinha sequer um dente torto? A resposta é tão simples e tão sombria que pode tirar o teu apetite. E eu te garanto, isso não tem nada a ver com genética. Existe um nome científico para isso. Os pesquisadores chamam de encolhimento da mandíbula humana, ou, o termo original, Human Jaw Shrinkage. E não é teoria de youtuber maluco ou broke science. Isso basicamente é um fenômeno que foi documentado em ossos, em fóssil, em crânio empilhado em museu do mundo inteiro. A mandíbula e o maxilar do homem, do ser humano, ele vem encolhendo sem parar nos últimos 12 a 15 mil anos. E o ponto de virada ele tem nome: a agricultura. As mandíbulas e cavidades orais humanas, elas vêm encolhendo desde a expansão da agricultura, durante a revolução conhecida como Revolução Neolítica, há cerca de 12 mil anos atrás, confirmado por restos ósseos datados deste mesmo período. E mano, traduzindo do cientifiquês todo chique e modesto para uma linguagem mais simples, basicamente, enquanto o homem ele caçava, arrancando raiz com dente, mastigava carne crua e fibra dura, a mandíbula dele crescia forte e larga, com espaço de sobra para todos os dentes. E quando o homem ele começou a plantar, cozinhar tudo e amolecer a comida, a mandíbula ela começou a murchar. E ela diminuiu tanto que hoje os seus dentes não cabem mais na sua própria boca. O siso não tem aonde nascer e acaba que fica tudo torto. É como você tentar estacionar 32 carros, que seriam os seus dentes, numa garagem que só cabe 28. Mas calma, porque se você acha que isso aconteceu devagar, ao longo de milênios, igual revoluções ou algo relacionado, eu sinto lhe dizer que você está enganado. E o que a ciência descobriu sobre a velocidade disso é a parte mais assustadora da história. E nós vamos entender tudo. E para entender essa bagunça toda, a gente precisa voltar para os anos de 1930 e falar de um sujeito chamado Weston Price. Price era um dentista americano, mas não um dentista qualquer. Ele era tipo o chefão da pesquisa odontológica nos Estados Unidos, naquela época. E ele estava intrigado com uma coisa. Por que os pacientes dele, do consultório dele, os americanos modernos, eles viviam com a boca toda cheia de cárie, dente torto, uma arcada estreita, gengiva podre? E aí o Price fez o que nenhum dentista de consultório estaria disposto a fazer. Ele basicamente fechou a sua clínica, pegou a sua esposa, uma mala cheia de filme fotográfico, e ele rodou o mundo atrás de povos que ainda não comiam comida industrializada. Ele foi para os Alpes suíços, para as ilhas do Pacífico, para os esquimós do Alasca e para as tribos da África. Em cada lugar, ele fotografava a boca das pessoas e anotava o que elas comiam. O Price descobriu que as populações que comiam suas dietas tradicionais, elas tinham arcadas dentárias largas, dentes quase perfeitos, alinhados, sem apinhamento, e tinham um excelente desenvolvimento facial, tinha um maxilar mandíbula muito forte e taxas baixíssimas de cárie. Os caçadores africanos, que nunca escovaram os dentes na vida, também tinham uma arcada perfeita. Os pescadores da ilha do Pacífico, que basicamente comiam peixe e coco, tinham dentes alinhados iguais àquelas propagandas que você vê de creme dental. Os pastores suíços, que comiam queijo cru e
pão de centeio integral nos Alpes, tinha uma mandíbula de dar inveja no Maximus Decimus Meridius. Esse carinha que você tá vendo. E aí vinha a parte que fez o queixo do Price literalmente cair no chão. Quando esses mesmos povos, essa mesma genética, essa mesma família e mesmo sangue, trocavam a comida tradicional pela comida do homem branco, que no caso seria o açúcar industrializado, a farinha branca, a comida enlatada, acontecia exatamente isso que você está vendo. Quando essas populações elas começavam a comer alimentos processados, farinha branca e açúcar, Price documentou um declínio rápido no desenvolvimento dental e também físico em apenas uma geração. Então imagina o seguinte, crianças nascidas de pais que mudaram da dieta tradicional, conservativa, da tribo isolada que eles viviam, e esses pais mudavam para a dieta ocidental, a criança ela já nascia com um rosto mais estreito, dentes apinhados e com cárie, o que antes era inexistente. Mano, literalmente uma geração. Um pai que decidiu mudar, o seu filho já nascia com consequências dessa mudança. Não foi 1000 anos, não foi 100, não foi 10 anos. Foi uma geração. O pai comia comida tradicional e tinha um rosto largo. O filho, ele comia industrializado e já nascia com o rosto estreito e o dente torto no mesmo sangue. Sabe o que isso significa? Significa que não é genética. Você não herdou o queixo fraco do seu avô ou do seu pai. Você construiu um queixo fraco. O teu pai construiu um queixo fraco para você. Ou melhor, deixaram de construir por você, te entregando mamadeira durante a infância, papinha, danoninho, e não fez com que esse maxilar seu tivesse que trabalhar. E agora eu sei o que o grupo cético aqui, que tá assistindo esse vídeo, tá pensando aí do outro lado da tela. Ah, mano Albino, mas esse Price é dos anos 30, mano, é ciência velha. Isso já deve ter sido desmentido por algum cientista. E sinto lhe dizer, meu jovem, pelo contrário. A ciência moderna não só confirmou o que Price tinha construído através dos seus estudos, como foi muito além disso. E aqui as coisas ficam bem mais sérias. Em 2020, pesquisadoras de uma pequena universidade chamada Stanford, talvez hoje a segunda maior universidade do mundo, publicaram uma conclusão que deveria ter sido manchete no mundo inteiro, mas que a indústria preferiu deixar bem quietinha. O encolhimento da mandíbula no ser humano moderno não é causado por genética, mas é uma doença de estilo de vida que pode ser combatida de forma proativamente. E mano, lê de novo isso. Escuta novamente o que eu vou te falar. Doença de estilo de vida. Igual diabetes, igual obesidade. O seu rosto fraco é uma doença que você desenvolveu, não um destino genético que você herdou. E o mecanismo é o seguinte: a transição para dietas mais móveis e dietas mais frágeis desorganiza o sistema de sinalização que determina a estrutura orofacial adequada. Esses alimentos eles não estimulam o suficiente os músculos e os ossos da mastigação, o que pode levar às estruturas ósseas subdesenvolvidas e, além disso, aumentar o risco de uma má oclusão e até mesmo pode levar a alguns problemas respiratórios. E guarda essa palavra aqui, ó, vias aéreas estreitas. Guarda essa frase porque é aqui que essa história deixa de ser sobre estética e passa a ser sobre algo que pode estar te matando lentamente enquanto você dorme. E eu já chego lá. Mas antes, deixa eu te mostrar o experimento mais cabuloso que provou tudo isso. E os protagonistas são os porcos. Os cientistas eles tinham um problema. Você não pode pegar um bando de bebês humanos e dividir em 2 grupos e aí entregar para um grupo comida dura e falar, vocês vão comer isso. E no outro entregar a papinha e esperar 20 anos para ver o resultado. Porque isso é antiético,
é crime e as mães desses bebês nunca vão aceitar isso. Então eles resolveram fazer isso com porcos. Porque o porco, ele tem desenvolvimento de mandíbula muito parecido com o do ser humano. E aí os pesquisadores, eles alimentaram grupos de porcos com uma dieta de consistência dura ou uma dieta de consistência mole. Foi 8 meses no total, e as diferenças foram drásticas na mandíbula e na musculatura facial e na estrutura do rosto e no apinhamento dos dentes. Tudo isso foi observado. E os pesquisadores, eles relacionaram diretamente os achados ao que observamos cada vez mais nas populações humanas. As mesmas raças de porco, a mesma genética, porcos que nasceram no mesmo dia. A única diferença era a dureza da comida e só. E o resultado? Os porcos da papinha cresceram com o rosto estreito, mandíbula fraca e dentes entortados. Os porcos da comida dura cresceram com uma estrutura facial de um porquinho galã de uma novela suína. E não foi só o porco, mano. Esse experimento ele se estendeu. Foram feitos outros experimentos similares de comida mole e foram feitos em iraxes e também em macacos de cheiro. E basicamente foi o mesmo resultado, sempre. Comida mole, rosto fraco. Comida dura, rosto forte. A natureza não tá nem aí pro seu choro e... mas eu vou fazer o quê? Eu preciso dar papinha pro meu filho, então sofro as consequências. É biologia, mano. É matemática biológica pura. E aí você pega esse princípio e aplica nas crianças modernas. O que essa criança come hoje em dia? Papinha industrializada, bisnaguinha, iogurte, macarrão mole, nuggets. Tudo isso praticamente derrete na boca, mano. A teoria mais forte hoje é que nós estamos alimentando as nossas crianças com comida de bebê praticamente a vida inteira. E aí, simplesmente, elas não desenvolvem os músculos da mandíbula, nem o tamanho do maxilar, e elas não ficam adaptadas para mastigar. E, enfim, acaba que seu filho tá virando o porco da papinha e você tá pagando para isso acontecer toda vez que você vai no supermercado. E agora chegou a hora daquela palavra que eu te mandei você guardar. Lembra as vias aéreas estreitas? Então, porque mandíbula encolhida não é só questão de ficar feio. Quando o seu maxilar ele não cresce direito, ele não só empurra os dentes, como ele também estrangula a sua via aérea. E mano, pensa comigo o seguinte. O maxilar de cima é o assoalho do seu nariz. Se o maxilar é estreito e subdesenvolvido, o seu nariz também é apertado. O resultado é que você não consegue respirar direito pelo nariz. Então você passa a respirar pela boca de dia e de noite. E aí começa o ciclo da decadência. Respirar pela boca deixa a mandíbula ainda mais para trás. A língua que deveria estar colada no céu da boca, empurrando o maxilar para crescer, ela cai profundo da garganta. À noite, dormindo, essa língua relaxa e bloqueia a sua passagem de ar. E sabe como isso se chama? Apneia do sono. Você para de respirar dezenas de vezes, às vezes centenas de vezes por noite. O teu cérebro entra em pânico, te acorda meio segundo para você voltar a respirar e você nem percebe. E por isso você acorda destruído mesmo dormindo 8 horas todos os dias. Por isso que você tem uma olheira de panda, mesmo achando que está dormindo super bem. E fazendo todos os hacks e macetes para que você tenha uma boa noite de sono. Tomando todos os suplementos possíveis, mas não resolve. E por isso que a sua testosterona está no chão. Porque testosterona é produzida no sono profundo. E você nunca chega no sono profundo. Porque você está sempre sufocando a noite inteira. E por isso que você não tem foco, você vive cansado. Tudo isso por causa de um maxilar que não cresceu porque você comeu papinha a vida inteira. E continua comendo. Você tem preguiça de mastigar até hoje, mano. Mas a mandíbula fraca, ela não te deixa só feio. Ela te deixa doente, cansado e com a testosterona de uma planta murcha. E mano, olha a geração de hoje. Olha de verdade mesmo. Queixo recuado, boca sempre aberta, olheira profunda, bochecha flácida, com 22 anos de idade.
O pescoço da galera não tem definição nenhuma, mano. E onde a mandíbula deveria desenhar o ângulo de um maxilar masculino, basicamente só tem uma rampa lisa descendo até a papada. E o moleque acha que o problema dele é falta de filtro no Instagram. Acha que precisa de harmonização facial, quando o problema real é que o rosto dele nunca foi construído. Porque desde bebê ele come comida que um banguela de 90 anos conseguiria mastigar. E olha que ironia cruel. A indústria primeiro te vende a papinha que destrói o teu rosto. E depois te vende o aparelho de 15 mil reais para tentar consertar o estrago. E depois te vende a cirurgia ortognática de 50 mil para quebrar a sua cara e depois remontar. E depois te vende o preenchimento de mandíbula para fingir que você tem osso, aonde eles colocaram silicone. Basicamente, o sistema ele lucra destruindo você e depois ele lucra consertando você. Ele lucra te fazendo comer um monte de porcaria e ficar viciado em alimentos hiperpalatáveis e depois, as consequências disso, você vai ter que pagar para consertar de novo. E agora vem a pergunta de R$1 milhão. Tem conserto? Se o estrago já está feito, dá para reverter? E eu vou ser honesto contigo porque todo o trabalho que eu faço aqui na internet, ele não vem de milagre. E se você é adulto e o seu rosto já parou de crescer, você não vai transformar o seu rosto em uma escultura grega só apertando os dentes. Quem promete isso tá te enganando. Mas, e esse mas é um grande mas, tem muita coisa que funciona e a ciência apoia. Primeiro, a base é mastigar de verdade. Mano, volta a comer comida que dá trabalho de mastigar. Carne fibrosa, para de comer carne moída e hambúrguer mole. Cenoura crua, maçã com casca, castanha, carne seca. Faça a tua mandíbula trabalhar. Ela foi desenhada para trabalhar. E utilize isso. Do mesmo jeito que você não desenvolve braços e pernas fortes, sem estressá-los com atividade física, a sua mandíbula não cresce direito se você não estressá-la o suficiente com a mastigação. Parece idiota, mas é dos mais poderosos. Respire pelo nariz dia e noite. Coloque a língua no céu da sua boca. Isso parece algum tipo de modinha e hype de internet, mas existe algo que é chamado de Meiwing. Mas o princípio por trás é real e antigo. A postura da sua língua e da mandíbula, ela molda a estrutura do seu rosto ao longo do tempo, principalmente em quem ainda está crescendo. E por fim, se você tem um filho, é aqui que você vai ganhar a guerra para essa criança. A janela de criança é o ouro. Larga a papinha industrializada e deixa essa criança mastigar comida de verdade, desde cedo. Pesquisa um termo que é chamado Baby-led Weaning. Trata de respiração de boca como emergência, não como manha. Amamente essa criança por mais tempo. Evite chupeta que altera o equilíbrio facial. Evite papinha comercial. E quando for fazer o desmame, faça o desmame direto para a comida sólida. E faça o que for necessário para que essa criança tenha sua respiração 100% nasal, tanto de dia quanto de noite. Porque a mandíbula do seu filho ainda está sendo construída. E cada mordida que ele dá importa. E você pode dar a ele um rosto forte, que você talvez não conseguiu ter. Ou você até mesmo pode, e eu recomendo grandemente, que você faça o protocolo de Meiwing. Acredito que possa ser muito benéfico para você. E se for do interesse de vocês, eu posso estar fazendo um vídeo aqui sobre esse protocolo, explicando como funciona, como executar. Então deixa aí nos comentários. Esse caçador de 10 mil anos atrás, ele nunca foi ao dentista, nunca usou um aparelho, nunca soube o que era a apneia do sono. Ele só comeu o que a terra dava, mastigou com força, respirou pelo nariz e, enfim, morreu com os 32 dentes perfeitos numa mandíbula forte. Hoje você, com toda a tecnologia, toda a medicina, ciência e um mercado lotado, tá com os dentes tortos, boca aberta e queixo escondido. A verdade chocante sobre a mandíbula dos jovens de hoje é que não foi a natureza que te fez fraco. Foi o conforto,
foi um sistema. Foi a comida mole, foi a mamadeira no lugar do peito, a papinha no lugar da carne e a tela no lugar do sol. O seu rosto é o retrato de uma civilização que esqueceu como se mastiga a própria sobrevivência. Mas se você acha que foi só o rosto que encolheu nessa transição, espera até eu te contar o que aconteceu com o cérebro humano nos últimos 10.000 anos. Porque sim, ele também encolheu. E o motivo vai te tirar o sono. E se tudo isso fez sentido para você e você quer buscar uma vida diferente e transformativa, Acredite, isso é possível, e é isso que nós fazemos e pregamos dentro da Primal Academy. Trazer as raízes primitivas e os resultados dessas raízes, que são testosterona alta, força imbatível, um corpo funcional, só que adaptado para o nosso estilo de vida atual. E se você tem interesse em conhecer a Primal Academy e viver isso e fazer parte da maior comunidade sobre metabolismo, nutrição e treinamento primitivo, clica no primeiro link da descrição e primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer te receber lá. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.